Olá, sejam bem-vindos à nossa aula sobre o multicálculo do painel do corretor. Hoje vamos explorar todas as funcionalidades e algumas oportunidades de uso. Vamos iniciar nossa aula criando uma cotação. Existem, dentro do painel do corretor, algumas maneiras de chamar a função para iniciar uma cotação. Pode ser dentro da tela de negócios, na negociação com o cliente, pode ser dentro da tela do contato, onde tem o histórico das informações desse cliente, ou da extensão do WhatsApp Web que eu estiver usando. Hoje a gente vai utilizar o botão Nova para iniciar a cotação. Em seguida, vai abrir para mim um campo para eu inserir o título. Então, eu vou informar aqui. Pode ser o nome do cliente, pode ser o nome da empresa, alguma especificação que eu queira. Hoje eu vou fazer uma cotação empresarial, vou colocar aqui a informação da empresa, pode ser o CNPJ também. Então, eu vou colocar aqui, empresa. Vou colocar aqui a informação que essa é uma empresa de tecnologia XYZ. Então, inserir aqui a informação do título. Vou clicar em confirmar. A próxima tela, eu vou inserir a quantidade de vidas por faixa etária. Então, aqui eu vou colocar as informações da quantidade de vidas que meu cliente me passou. Então, eu vou colocar aqui a informação da quantidade de vidas, inserir, vou clicar em confirmar. E o próximo passo é selecionar os filtros, né, que fiquem adequados ao perfil do cliente e selecionar os planos. Então, essa cotação que eu estou fazendo hoje é uma cotação de saúde. Então, aqui eu vou deixar a opção saúde selecionada. Então, aqui eu selecionei o seguro. O próximo passo é selecionar qual a modalidade desse estudo. Então, hoje essa cotação que eu estou fazendo ela é PME. Então, eu vou selecionar a opção PME. Depois eu vou selecionar a cidade. Para onde eu estou fazendo essa cotação? Então, essa empresa, né, esse meu cliente, ele fica localizado na cidade de São Paulo. Então, eu preciso pesquisar aqui a cidade de comercialização. Então, eu vou colocar aqui e vou selecionar a cidade. O que o sistema fez? Ele já me fez um filtro aqui com as informações que eu inseri. Então, ele foi lá na base de dados do sistema e buscou planos que podem ser comercializados para o volume de vidas que eu inseri, seguro saúde, PME e para a cidade de São Paulo. Se tem algum produto que não é comercializado para a cidade de São Paulo, ou não é comercializado para a quantidade de vidas que eu inseri, ele não vai aparecer aqui para mim como opção. Depois eu tenho a opção por faixa de valor. Então, esse meu cliente, ele já tem um plano de saúde. Então, o que ele está buscando, né, nesse meu exemplo? Uma redução de valor. Então, ele vai ter lá a renovação do plano dele, e o plano dele vai sair de 8 mil, que é o que ele paga hoje, para 10, vamos supor. Então, ele está querendo que pelo menos o plano que eu vou selecionar para ele como opção, né, para ele poder fazer a migração, continue com esse valor de 8 mil. Ou seja, ele quer pelo menos permanecer com essa economia nesse próximo ano. Então, eu vou colocar aqui o valor máximo 8 mil e verificar o que o sistema me oferece. Esse cliente também tem uma preferência de atendimento. Então, eu vou buscar aqui todos os planos até 8 mil reais para a quantidade de vidas que eu inseri que tenham atendimento ao hospital que ele tem preferência. Então, ele me pediu que as opções de plano tenha atendimento no Hospital Santa Paula, que fica aqui em São Paulo, porque fica próximo do escritório dele. Então, eu vou buscar aqui a opção e visualizar se tem algum plano que atenda às características do cliente. Então, o sistema ele já foi e buscou essas opções. Eu vou seguir com os filtros. Esse meu cliente, ele também tem a preferência pelo atendimento enfermaria, com coparticipação, e a contratação precisa ser compulsória. Então, dentro das características do cliente, ele me trouxe aqui opções de plano dentro da Blue, dentro da Bradesco, Golden, Notre Dame, Porto, e aí eu vou selecionar os planos que eu acho adequado
demonstrar para o cliente. Então, eu vou selecionar aqui as opções. Selecionei os planos, eu vou clicar em continuar, e aí o sistema ele vai me trazer os cards dos planos que eu selecionei. O que eu tenho de dado aqui? A informação da modalidade, o plano que eu estou ofertando para ele, a modalidade, o tipo de atendimento, a enfermaria, a cor participação, a informação de atendimento, o volume de hospitais, o valor total, né, dessa massa de vidas, então eu tenho 8 vidas aqui dentro, e o valor total que vai ser pago. Se eu quiser visualizar, né, dentro desses planos, dentro dessas opções aqui, eu sei que todos esses planos têm atendimento no Santa Paula, mas eu quero visualizar, tá, além do Santa Paula, quais outros hospitais, Zona Sul, né, que é a região onde fica aqui o meu cliente. Então, eu vou selecionar a opção hospitais e ele vai abrir para mim um comparativo da rede. Aí eu vou buscar aqui Zona Sul e entender se existe algum diferencial, né? Existe algum produto, outro hospital que fica próximo do cliente e que seja uma preferência? Então, além do Santa Paula, ele tem outras opções próximos de atendimento? E aí, através disso, então eu posso buscar aqui essas informações para poder entender qual é o melhor plano nesse sentido de atendimento para o cliente. Além dessa informação, né, eu também vou comparar valor versus atendimento. Eu também posso verificar dentro do manual do plano se existe algum benefício. Então, aqui vai ter, quando eu acesso em ver detalhes, eu estou acessando todas as informações do plano que eu acabei de selecionar para o cliente. Então, aqui ele vai ter um manual. Eu posso verificar se existe algum benefício de contratação, quais são as informações, informação de carência, a informação do exemplo de reembolso. Então, aqui eu vou ter esses dados. Também vou ter aqui a informação dos valores por faixa etária e, no final, a soma, né, o valor total da contratação desse plano, mais o IOF. Então, ele vai me dar aqui a informação. Se o plano, né, por exemplo, a Bradesco, ele tem lá no kit para poder fazer o cadastro uma taxa, ele também vai me mostrar aqui. Então, o cliente, ele já vai ficar ciente que existe uma taxa a mais que ele vai pagar por pessoa. Eu tenho também a informação dos hospitais, então aqui é a lista de atendimento total desse produto, desse plano que eu selecionei para o cliente. Eu tenho aqui a informação de legenda, então se eu não sei o que significa alguma legenda, eu posso buscar a informação. Se eu quero saber se tem algum diferencial, tá, quais são as maternidades que tem atendimento? Ele vai me trazer aqui as informações. Quais são pronto-socorros? Lembra que a gente estava buscando? Aqui ele vai me trazer a informação. Eu posso vir aqui buscar atendimento pronto-socorro e ver quais são os atendimentos desse tipo dentro da Zona Sul e visualizar aqui a informação para ele. Até mesmo entender o Santa Paula. Então, aqui dentro é o universo do plano que eu selecionei para o cliente. Também tenho a lista de laboratórios que tem atendimento. Ótimo, aqui são as informações. Eu vou voltar e aí aqui tá todas as informações do plano. Vamos supor que eu entendi que dentre esses planos, o melhor custo-benefício para o cliente, né, até pelas características do plano anterior que ele tem, é a Bradesco. Então, eu vou marcar essa opção, vou destacar esse plano como uma opção sugerida e vou em ver detalhes novamente e abaixo do nome do plano eu vou inserir aqui a informação, um comentário do porquê que eu estou selecionando esse plano. Então, eu posso colocar aqui, melhor custo, pois. E aí eu vou explicar para ele por que eu estou indicando a seleção desse plano. Existem outros mais baratos, mas assim, dentro das características dele, né? Ele vai fazer a economia que ele quer, ele não vai deixar de ser atendido e vai ter mais opções de atendimento. Posso colocar observações nos demais planos? Posso. Então, eu posso vir aqui em ver detalhes e adicionar aqui a informação. Então, eu posso colocar observação em todos os planos que eu selecionar para ele. Colocar ali características positivas, negativas. Fiz a cotação, ela está pronta, eu vou enviar para o cliente. Antes de enviar, eu vou selecionar aqui a opção compartilhar. E dentro de compartilhar, eu vou em opções.
Dentro de opções, eu vou selecionar as informações que eu quero que o meu cliente visualize. Vou desmarcar aqui em mais informações e vou selecionar apenas as informações importantes. Então, eu quero que ele visualize benefícios, carência, cobertura de procedimento, exemplo de reembolso. Então, eu vou marcar aquilo que eu quero que ele visualize e vou clicar em confirmar. Eu também tenho a opção aqui de restringir acesso à rede credenciada. Posso colocar aqui em região dentro do estado de São Paulo, aquilo que eu quero que ele visualize ou não. Nesse exemplo, eu vou deixar tudo. Eu vou clicar em confirmar, e aí eu tenho as opções de envio desse estudo. Eu posso enviar a cotação via WhatsApp, então eu posso selecionar aqui, ele vai chamar meu WhatsApp web para eu poder enviar a mensagem para o cliente e o link da cotação. Posso enviar por e-mail. Quando eu seleciono a opção, vai carregar meu serviço de e-mail que eu tenho aqui configurado na minha máquina para poder fazer o envio da cotação do cliente. Ou eu posso fazer a impressão, gerar em PDF e aí utilizar o método que eu quiser para enviar esse arquivo. Dentro das minhas preferências aqui, eu vou enviar a cotação para o cliente no formato de link. Por quê? Quando eu envio a cotação nesse formato, toda vez que ele acessar, essa base vai estar atualizada. Então, eu estou enviando hoje a cotação para o meu cliente. E aí, ele não vê amanhã, não vê depois, e aí dia 15, vamos supor que ele ainda não viu o link e teve uma atualização da tabela da Bradesco e o valor foi alterado. O que ele vai visualizar já é os dados atualizados. Então, o valor que ele vai visualizar já é a informação atualizada da Bradesco. Então, eu vou copiar aqui o link para a área de transferência, para a gente visualizar como seria a visualização desse link, dessa cotação, pelo cliente. Então, o cliente abriu aqui o link. Ele tem algumas opções aqui para ordenar esse produto, ele pode colocar por ordem alfabética, ele pode colocar pelo maior preço, menor preço. Ele vai visualizar aqui as informações, comparar as informações entre os planos que eu selecionei. E se ele quiser visualizar a comparação de rede, ele também consegue. Então, se ele quiser confirmar, o Santa Paula atende mesmo, tá aqui as informações e o tipo de atendimento de cada um. Quando ele acessa ver detalhes, então as informações que eu selecionei para que ele visualize, ele vai conseguir acessar. Então, vai ter o exemplo de reembolso, carência, benefício, a coparticipação. Ele vai conseguir visualizar as informações de valores por faixa etária, o valor total, quanto ele está pagando por IOF, consegue navegar pela rede credenciada desse plano que ele está visualizando no momento, então ele consegue aqui navegar, ter as opções de buscar laboratórios, opções de internação, então ele consegue fazer esse filtro. Se ele quiser visualizar a rede credenciada por mapa, se ele achar mais fácil navegar, então ele quer visualizar aqui Zona Sul, ele consegue. Então, é uma opção a mais para ele poder navegar dentro da rede do plano que ele está aqui estudando. Ele pode voltar a acessar os demais, ele também vai ter aqui as informações, ele quer visualizar a informação de carência, então ele vai navegar aqui dentro dos planos que eu selecionei para ele. Se ele quiser imprimir, gerar um arquivo, ele pode. Então, ele pode selecionar aqui a opção e gerar um arquivo. E aí, ele mesmo gera um arquivo em PDF, se ele quiser visualizar de outra forma. Vamos supor aqui que o cliente gostou de um dos planos. Então, o plano que eu selecionei para ele aqui, que foi a Bradesco, eu indicar, ele realmente ficou balançado aqui nos que tem o menor preço, mas ele viu, né, ele visualizou a minha mensagem, ele entendeu por que eu selecionei esse plano como o melhor custo-benefício para ele. E aí ele tem interesse no plano. Então ele vai me responder. Ele pode selecionar aqui a opção, o que vai acontecer? Vai carregar para ele o WhatsApp dele, já com o meu número, e aí ele vai enviar uma mensagem para mim, informando que tem interesse nesse plano de saúde, perguntando se eu posso ajudá-lo, e aqui o link, eu vou receber já o link desse estudo aberto. Então, eu vou saber qual é o plano que ele selecionou, né? O botão tem interesse. Então, existem essas vantagens na navegação. Seguindo com a nossa aula, vamos explorar a tela de cotações.
Quando eu faço o acesso da tela de cotações, será listada todas as cotações criadas. Eu tenho aqui algumas opções de pesquisa, né? Alguns filtros que eu posso utilizar. Então, eu posso pesquisar por período. Se o meu usuário tem um perfil de administrador ou supervisor, eu consigo também visualizar as cotações criadas por vendedor e buscar as cotações por status. Então, consigo visualizar quantas cotações eu tenho que foram visualizadas e quantas cotações tiveram manifestação de interesse do cliente. Quando realizamos o filtro por período, além do sistema listar e contabilizar a quantidade de cotações cadastradas e visualizadas no período pesquisado, ele também traz uma métrica em porcentagem que compara a situação das cotações com o período anterior pesquisado. No meu exemplo, eu tenho uma queda de 58% de cotações criadas comparado ao mês anterior e um aumento de 200% das cotações visualizadas dentro do mesmo período. Além de fazer a pesquisa por filtro, eu também tenho aqui um campo para fazer a busca por título ou e-mail do cliente. Quando eu acesso uma cotação que já está criada, eu consigo visualizar o histórico da criação da cotação, da visualização do link e do interesse do cliente. Então, aqui ele vai me mostrar quando essa cotação foi criada, quantas vezes esse cliente visualizou esse link e quantas vezes houve acesso ao botão Tenho interesse da cotação. Agora que já exploramos a tela de histórico de cotações, vamos criar novas situações e fazer novas simulações no multicálculo. A primeira simulação que eu vou fazer é de edição de uma cotação já criada. Então, uma cotação eu já criei, já enviei para o cliente, e aí algo mudou no cenário. Pode ter sido a massa de vidas, pode ter sido uma preferência de atendimento do cliente. Então, eu vou acessar a cotação que eu criei e vou fazer essa edição. Nesse exemplo, eu vou adicionar mais vidas. Então, eu vou colocar aqui a quantidade de vidas a mais que ele me passou e vou clicar em confirmar. Feita a alteração, o sistema vai me mostrar se há algum plano entre os que eu selecionei que não atende mais o critério. Qual critério? O critério de filtro. Neste caso, o filtro de 10 vidas. Então, eu tinha 8 vidas, agora tenho 10. Um dos planos que eu selecionei não atende mais. Então, eu vou remover o plano que não é atendido mais pelo critério de 10 vidas e vou seguir com os planos que ainda aderem. Quais outras alterações que eu consigo fazer? Eu posso fazer aqui a alteração dentro dos filtros. Então, quando eu acesso aqui o filtro, ele vai me mostrar exatamente a característica dos planos que eu busquei. Então, todos os planos que eu selecionei aqui, a última seleção de filtro que eu busquei foi: os valores têm que ser até 8 mil, tem que ter atendimento no Hospital Santa Paula, com opção enfermaria, com participação e compulsória. Vamos supor que o meu cliente, ele me passou, atendimento Santa Paula, ok, mas eu também gostaria que tivesse um atendimento em algum outro hospital ou algum outro laboratório. Eu posso inserir aqui a informação desse hospital ou laboratório. Quando eu faço isso, o sistema ele vai me mostrar se, dentro dessas características de atendimento, os planos que eu já havia selecionado ainda aderem o perfil. Então, eu vou colocar aqui a informação, por exemplo, de laboratório. Vou buscar aqui Delboni e vou clicar em confirmar. O sistema vai me trazer a mensagem e aí eu posso ou remover ou ignorar.
Vamos supor que atendimento no Hospital Santa Paula é crucial. Atendimento no Laboratório Delboni é um plus para o cliente. Ele fala, eu vou gostar se tiver, mas se não tiver, tudo bem. Neste caso, então eu posso ignorar. E aí, aqui dentro dos 3 produtos que eu selecionei, há algum que não atende o Laboratório Delboni. Eu posso vir dentro da rede credenciada e buscar. Então, dos produtos que eu selecionei, apenas a Porto tem atendimento. Terminada a edição, eu posso reenviar a cotação para o cliente, reimprimir. Se eu enviei a cotação por link, basta ele acessar novamente, que vai estar atualizado já com a nova quantidade de vidas. Agora que já sabemos como editar a cotação, vamos criar um novo cenário. Eu vou criar uma cotação onde eu tenho 2 grupos de vida. Eu vou criar um título para essa nova cotação. Clique em confirmar. Ele vai abrir a tela para eu inserir a quantidade de vidas. Como eu vou criar 2 grupos distintos, vou ter uma massa de vida em que vai ter um plano com atendimento enfermaria e outro com atendimento apartamento. Vou alterar o título desse grupo, em vez de geral, eu vou colocar operacional e vou inserir a minha massa de vidas. Vou clicar em confirmar. Ele vai carregar a página para eu fazer já a seleção do tipo de seguro, modalidade de plano. Eu não vou fazer a adição desses filtros nesse momento, vou criar um novo grupo. Então, eu vou inserir aqui diretoria, que são essa massa de vidas, onde os produtos serão com atendimento apartamento. Então, eu vou clicar em confirmar e agora sim eu vou iniciar a seleção. Seguro é saúde, produto PME, cidade, eu vou inserir São Paulo. Nesse exemplo, eu não vou utilizar filtro de profissão, nem valores, nem rede credenciada. Esse meu cliente não é MEI, então não vou usar o filtro. Vou selecionar a opção de atendimento enfermaria. Todos os planos, seja enfermaria ou apartamento, eles serão com coparticipação. E o tipo de contratação é compulsório. Então, eu fiz a seleção, o sistema ele vai me trazer aqui todas as opções de plano que estão dentro das características dos critérios que eu busquei. Eu vou selecionar esses planos. Selecionei os planos, vou clicar em confirmar. Então, eu tenho os planos selecionados no grupo operacional e diretoria. A informação de valor aqui é uma soma dos 2 grupos. Então, se eu passar o mouse, ele vai me mostrar que o grupo operacional, o valor é 2.740, diretoria, 3.049. Para essa massa de vidas diretoria, eu vou selecionar outros planos. Eu quero selecionar um plano que tem atendimento apartamento. Então, eu vou em filtro, novamente, como se eu estivesse adicionando um plano, e vou tirar a opção enfermaria do filtro e vou adicionar apartamento. Fiz isso, eu vou clicar em continuar. O sistema vai atualizar e vai buscar as opções de plano que estão dentro dessas características. Eu vou dentro do grupo diretoria e aqui ainda está selecionado as opções enfermaria. Então, eu vou trocar. Eu vou buscar agora os planos que
tem atendimento apartamento. Então, eu vou selecionar dentro da 1000, linha selecionado plano apartamento, ou poderia ser uma linha diferente. Vou buscar um produto diferente. Aqui é a mesma coisa. O mesmo plano apartamento. Troquei os planos. Dentro de operacional, todos eles são enfermaria. Dentro de diretoria, todos eles apartamento. Se eu for em ver detalhes, eu vou ter as informações dos dois grupos. Então, em operacional, aqui os valores por faixa de vida, subtotal e total. Diretoria, a mesma coisa. Então, eu posso utilizar os outros recursos. Então, selecionar aqui qual dos planos tem maior vantagem para ele. Vou destacar. Vou adicionar observação. Vou compartilhar a cotação. Selecionar os dados do manual que eu quero que ele acesse. E vou enviar a cotação para o cliente. Quando ele acessa esse tipo de cotação, que tem dois grupos, ele vai visualizar os dois grupos, valor total, ele consegue navegar entre a rede credenciada e comparar a rede credenciada dos planos que estão selecionados. Em ver detalhes, ele consegue navegar entre os dois grupos. Esse foi o nosso exemplo das cotações com mais de um grupo de vida. No lado direito da tela, além das informações de grupo e massa de vidas, temos também outros dados que podemos utilizar. Podemos adicionar informação de CNPJ do cliente, buscar um contato que já esteja na base cadastrado, vincular uma negociação que já existe ou criar uma negociação nova. Em mais opções, eu tenho também a opção para duplicar essa cotação ou excluir, se eu tiver permissão. Terminamos aqui a apresentação do nosso multicálculo. Espero que esse vídeo tenha ajudado a criar as cotações e tirar todas as dúvidas, mas se ainda ficou alguma dúvida a ser respondida, não hesite em entrar em contato conosco. Um abraço e até mais!